Senta um pouquinho em nome de Jesus. Mais uma vez, bom dia. Amém, igreja? Irmão, como a gente precisa estar envolvido com a fé. Nós estamos nessa mês de janeiro, que o propósito é romper em fé, amém? Diga amém. E nós precisamos falar um pouco sobre fé, porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas ou daquilo que a gente não vê, amém? Se você entender o que é uma fé, a fé é dirigida pelo olho espiritual, amém? Lá no livro de Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, amém, igreja, amém? Diga glória a Deus. Você quer que o teu corpo esteja à luz? A luz do corpo é o olho. Você tem que olhar para Jesus, os olhos seus tem que estar em Jesus. Aí todo o teu corpo vai ter saúde, toda a sua vida vai ser abençoada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga amém? Escute o que eu vou falar, porque às vezes a gente escuta a palavra, a gente só escuta, mas a gente não ouve ela, não põe em prática. Não colocamos em prática a palavra de Deus, e aí nós não vemos as coisas acontecendo. Então nós precisamos disso, e a nossa fé, nós precisamos ter uma fé permanente. Eu comecei aqui sexta-feira a falar sobre isso, amém? Então abra sua Bíblia no livro de primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta dele, do Pedro, capítulo 1. Primeira carta, pega o Apocalipse e volta, né? Passa pelo João, passa por Judas, os três João, e você chega em Pedro, e você vai ver a primeira carta dele, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1. Capítulo 1. Isso, primeira carta de Pedro 1. Deixa eu colocar aqui essa página que está solta, né? Continua solta, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 7. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ela é provada pelo fogo. Diga, minha fé tem que passar por um teste. Ela vai se acha em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus. Diga amém, então. Ao qual, Jesus, né? Ao qual, não o havendo visto, há mais ele. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, aí alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da alma. Diga amém. Alcançando o fim, alcançando o objetivo. Diga, alcançar o objetivo. Então, você tem um objetivo a alcançar. A sua fé, ela passa por uma prova, por um teste. O diabo confronta a sua fé. E se você não tiver uma fé duradoura, uma fé permanente, você não alcança. Então vamos dizer que o seu objetivo está lá na porta lá. Então você começa aqui, o diabo vai fazer todo o trâmite dele, o obstáculo vai colocar no caminho. Aqui é um caminho, que é Jesus, e eu vou alcançar o meu objetivo que está lá na fora, lá na porta. A saúde, a prosperidade, a salvação da minha casa, tudo isso. Então, eu preciso estar olhando para Ele. Eu não estou vendo Ele, Ele é a revelação que eu preciso. Até eu chegar até Ele, até eu chegar ao meu objetivo, eu vou ser confrontado. Agora eu tenho que manter firme, eu tenho que manter na obediência. Eu escuto uma palavra dEle, eu ouço uma palavra dEle, então eu tenho que ouvir. Eu não estou vendo Ele, porque é o que diz aqui o versículo 8, ó. O qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, aí alcançando o fim da vossa fé, o objetivo da fé.
Diga glória a Deus. Por isso que o 7 diz, essa fé, ela passa por uma prova, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, o ouro é provado pelo fogo, a sua fé também, ela vai se achar em louvor e honra, e glória, na revelação de Jesus. Amém? Difícil, igreja. Se você não tiver um discernimento espiritual, você não passa na prova, você perde. Por isso que eu falei que tem que continuar olhando lá na frente, para Jesus. A fé é isso. Você tem que continuar focado naquilo que você ouviu e naquilo que você não viu. Não estou vendo, mas estou crendo, amém? Diga amém, a fé é isso. Ah, mas eu não estou vendo, não tem problema, é fé. Eu não estou vendo ele agora, mas eu amo ele, amém? Diga amém. Eu não estou vendo ainda a minha bênção, mas eu estou crendo nela. A fé tem uma substância, é um firme fundamento, não é um negócio vago, não. Ela é substância das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo, amém? Por isso você tem que ter um olho espiritual. A fé é o olho espiritual. Resumindo, Charles Spurgeon fala isso. A fé é um olho espiritual, é a candeia do corpo, amém? Os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ter luz, amém? Vai ter saúde, diga glória a Deus. Vai ter discernimento, vai ser abençoado. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu estava dando o exemplo do Pedro, Mateus 14, vamos lá. Mateus 14, vamos para Mateus. Mateus 14. O Pedro ainda tinha uma desculpa, nós não temos, você vai ver daqui a pouquinho. Então aqui, Jesus deu uma ordem no 22, eu vou adiantar um pouquinho, né? Ele deu uma ordem aqui no capítulo 22, deixa eu pegar a caneta aqui. Ele deu uma ordem aqui no capítulo 22, para que eles passassem da outra banda. E enquanto ele despedia a multidão, no 23, ele despediu a multidão e ainda foi orar à parte no monte. Chegada a tarde, estava ali sozinho orando. E o barco dos discípulos já estava no meio, 24, no meio do mar, açoitado pelas ondas, para que o vento era contrário, amém? Diga amém? Então Jesus deu uma ordem aos discípulos, a mesma ordem ele dá a nós, escuta aqui, olha para mim, atravesse para outra banda, amém? Tem muita gente que está preso ainda nesse lado de cá, é o mundo, amém? É o mundo. Está muito preso ainda, mas a ordem é você atravessar do lado de lá, amém? Diga amém? É lá que você vai encontrar a sua bênção. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem ama o mundo, irmãos, não ama Deus, é bíblico. Não adianta tapar o sol com a peneira que você não vai conseguir. Não tem como. Se você não tiver uma vida com Deus, uma vida arraigada com Deus, você vai perecer com esse mundo. E o mundo e a sua concupiscência passa, mas o que permanece é que faz a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Você está tão assim, do lado de cá, que você não está vendo as coisas boas do lado de lá. Você não consegue ver o que Deus tem do lado de lá. E tudo isso é por meio da fé. Então eles estavam sendo confrontados, Jesus disse, passa do outro lado. E o diabo veio, porque a fé é confrontada, amém? Jesus queria que eles tivessem fé. A ordem já foi dada. Passemos, versículo 22. Ordenou, tem uma tradução que diz, que Jesus obrigou os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão, amém? Então foi uma ordem, foi uma obrigação, vocês vão ter que ir, montar nesse barco e atravessar do outro lado. Aí vem o inimigo, vem batendo contra o vento contrário, e vai ser vento contrário mesmo, sua fé tem que ser duradoura, amém? Diga amém. E aí, irmãos, Jesus viu a dificuldade deles, a 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram o quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Diga glória a Deus. Você lembra que a Bíblia diz: você não ama, você não vê, mas você o ama. Amém? Diga amém. Você não está vendo ele, mas você o ama. Você não está vendo agora, mas você vai se enchendo de gozo até encontrar ele, até ver ele. Quando Jesus veio sobre o mar, eles não viram que era Jesus. Eles se assustaram achando que era um fantasma. E que o que existe é demônio, não é fantasma, amém? O ladrão vem roubar, matar e destruir. Para eles achou que era um bicho de 7 cabeças. Diz: nós estamos perdidos. Agora piorou. Agora o problema piorou, porque agora tem um fantasma vindo, né? Agora o negócio engrossou mesmo. E Jesus disse, logo já falou: não temas, sou eu. Aí o Pedro diz: então se é o Senhor, o versículo seguinte, 28, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus deu outra palavra. Qual era? Vem. Porque sempre vem uma palavra. A palavra veio para atravessar o mar, amém? Diga amém. A palavra veio dizendo: não temas, sou eu, tem bom ânimo. Aí a palavra vem, a palavra disse: vem. Ainda era para seguir em frente, amém? Diga glória a Deus. Até a revelação de Jesus. Eles não sabiam que era ele, mas tinha uma percepção que o Pedro falou: bom, se é o Senhor, tinha uma dúvida, manda eu ter contigo. E essa dúvida do Pedro que fez ele afundar, porque aí ele entra para andar, e começou a andar, foi tudo bem, aí ele começou a olhar para o vento. Está aqui, ó, versículo de número 29, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem, do quê? Porque duvidaste. Ele poderia ter dito assim, a mesma coisa, ó: Pedro, a sua fé é pequena, a tua fé é de pouca duração, amém? Ela não tem um alcance, ela não chega ao objetivo. Está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Está entendendo, né? A sua fé não vai chegar ao objetivo. Você viu que você afundou. Sua fé, estou trazendo um teste a vocês, eu sabia que ia acontecer isso, por isso que eu vim. E Deus sabe que vai acontecer isso com você, coisas no meio do caminho. Mas Ele vem, você tem que crer pela fé, amém? Ele vem. Então não se assuste achando que é uma coisa difícil. Olha para mim agora, não conversa agora, amém? Diga amém. Deixa nada tirar sua atenção. A fé vem pelo ouvir, nada, não conversa. Não saia da presença. Aí, Pedro, estou vendo que você vai precisar de uma fé de longa distância. Como que eu consigo isso, pastor? Porque uma fé que está só na superfície, aparente, não vai resistir pressão, amém? Não vai. Só fé aprovada pelo fogo. Qualquer confronto, qualquer coisa que acontece, você recua, você não encara, você não enfrenta. Aí você começa a olhar para a natureza, para o vento, para as pessoas, para as dificuldades. E, irmãos, por mais que você ache que você está sendo confrontado por alguém, não é por alguém, é por Deus, amém? É por Deus. Porque alguém não pode te ajudar. Quem vai te ajudar é Deus, amém? Deus até permite algumas coisas. Você percebe que quando Pedro
foi muito usado por Deus, a mesma coisa. No mesmo momento ele foi usado pelo demônio. E o diabo, o que falou pela boca do Pedro? Quando Jesus disse, convém que eu vá para Jerusalém. Lá os homens vão me pegar, vão me bater, açoitar, vão me matar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Pedro se levantou e disse, espera aí, está amarrado esse demônio que está te usando. Na verdade, o demônio não estava usando Jesus, estava usando quem? Usando Pedro. Você percebeu espiritualmente? É mais ou menos assim, o Pedro repreende Jesus, está amarrado esse demônio. Se fosse hoje, né? Não, ninguém vai te matar, não. O caso de Jesus era outro. Ele tinha que acontecer aquilo, estava escrito, amém? Diga amém. Mas o diabo tentou impedir, pela boca de quem? De Pedro. É como se o Pedro dissesse, está amarrado. Em nome de Jesus não vai acontecer isso. Porque eu estou dizendo, teve uma outra vez que ele até disse, eu vou morrer com o Senhor. Pedro falou, Jesus, Pedro, você vai me negar hoje mesmo. E naquele momento, quando Pedro disse que não ia acontecer aquilo, Jesus olhou para o Pedro, mas deu uma ordem para quem? Para Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Não está escrito isso? Mateus, 16. Jesus falando que ia dar a chave para o Pedro, no 18, Mateus 16, 18. Jesus disse, olha, que você é Pedro, edificarei a minha igreja, você não é nada aqui, você é apenas o Pedro, amém? Não vai pensar que você é o Papa da igreja, não, que você é o Pedro só, amém? Diga amém? Você é só o Pedro. Mas a revelação que você teve, que eu sou Jesus, que eu sou o Cristo, que eu vou morrer na cruz, que eu vou sofrer, então, não foi Deus não. As portas do inferno não vai prevalecer. Versículo 19. Eu também vou te dar a chave. Vou te dar a chave. Essa revelação, eu darei as chaves do céu. O que ligar será ligado. O que ligar, o que abrir, fechar. O que fechar, abrir. Você tem autoridade. Diga glória a Deus. Está falando para a igreja, para mim, amém? As portas do inferno não prevaleceram, não contra o Pedro, contra a igreja. Diga glória a Deus. Aí o Pedro, vamos dizer que o Pedro pegou a chave. Aí parece que o demônio já entrou no coração dele, Pegou a chave, agora eu tenho a chave, hein? Que chave? A chave, o segredo que Jesus é o Cristo, amém? Você tem essa chave. Aí Jesus começou a falar no 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Aí Pedro, tomando a parte, acho que pegou na mão de Jesus, vem aqui, Senhor, o Senhor não sabe o que está falando, Pegou, tomou a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai te acontecer isso. Jesus falou, por quê? Voltando, disse para Pedro, para trás de mim, demônio, Satanás. Não era o Pedro que era o demônio, era o demônio que estava usando Pedro, amém? Diga amém. Ele não falou, Pedro, você é o demônio, não. Para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, só as coisas que são do homem. Quando você não compreende as coisas que são de Deus, é demônio que está te usando. Porque ele está por trás, está amarrado mesmo. Cuidado para ele não te usar. Deus está fazendo uma obra e você não está percebendo. Deus quer que a sua fé passe por algum teste, por algumas provas, você não está conseguindo ver.
Você só compreende as coisas do homem. Ah, mas é o meu patrão. Não. Até o patrão está sendo usado por Deus para você ser mais fiel à sua empresa. Se der tempo hoje, eu quero falar um pouquinho sobre aquele versículo que Jesus disse, que a gente não pode servir os dois senhores. Que é Mateus 6, 24, né? Se você servir a Deus e a Mamon, você agrada a um e desagrada o outro. Diga amém. Qual é o sintoma que você está servindo o dinheiro? Porque a NVT fala dinheiro. Olha lá. Põe a NVT. Olha lá. Não pode servir dois. Qual é o sintoma que eu estou servindo o Deus do dinheiro? Porque o dinheiro tem um Deus por trás. Ele vai manipulando as pessoas. É quando eu trabalho só por dinheiro. Pessoas, se eu estou aqui pregando só por dinheiro, eu não vou entrar no céu. Que eu estou servindo dois. Estou agradando o Mamon e estou desagradando quem? A Deus. Você trabalha onde lá? Ah, eu trabalho por causa do dinheiro. Não, irmão. Trabalha com prazer. Sim, Deus vai te honrar lá. Qual é os sintomas que eu amo dinheiro? Se é compulsivo, gasta com os homens. Quando chega aqui na igreja, vai dar o dízimo, fica até triste. Vai dar uma oferta? Não. Aí, esse Deus está te dominando. É tudo por fé, irmãos, amém? Diga amém. É tudo por fé. Se você não fizer por fé, é pecado. Coloquei aqui, se der para falar alguma coisa que eu falo, aqui. Ó, é um Deus que oferece segurança. Olha aqui para mim. Mamon oferece uma segurança. E o dinheiro não oferece segurança? Oferece ou não oferece? Oferece. Mas ele não é tudo. Tudo é Deus, amém? Tudo é Jesus. Ele oferece, ele determina o valor das coisas. Ele exige uma adoração e respeito a Ele. Os sintomas, tem que ver se você é movido por dinheiro. Se você tem dinheiro, se eu tenho dinheiro eu estou alegre. Se eu não tenho eu estou triste, então. É um gastador compulsivo. Fica triste na hora de separar o dízimo e a oferta. Se você é um doador generoso ou só pensa em você, venha a nós. Não o vosso reino. Aí eu tenho que me alimentar de 3 pensamentos para ficar livre disso. Tudo que eu tenho, considere isso, esse pensamento. Tudo que eu tenho é um presente de Deus. Diga glória a Deus. Estou falando de fé, tudo é por fé. Tudo que eu tenho é um presente de Deus. O que mais, pastor? Tudo que eu tenho é cuidado por Deus. E tudo que eu tenho está disponível ao reino. Eu estava vendo 1 Crônicas 29, 12, a NVT. 1 Crônicas 29, 12. Leia comigo. Coloca aí para mim, fazendo favor. Ó, você que está assistindo, leia. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. Cabe a ti exaltar e dar força. Ainda, filho. Ó nosso Deus, damos graça e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de quem? E demos apenas o que primeiro de ti. Olha que lindo, diga glória a Deus. Somos estrangeiros e peregrinos na terra. Só estamos de passagem aqui nesse mundo. O 14 você pulou, né? Mas quem sou eu? O 13 já foi. E quem é meu povo para que pudesse te dar alguma coisa?
vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como sombra, passa rápido, sem deixar. Tudo é de Deus, riqueza, honra, tudo vem. Só devolvemos o que o Senhor está nos dando. Diga glória a Deus. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Ele está falando, Pedro, você tem uma fé pequena. Mas por quê? Mateus 13. Mateus 13. Versículo 20. A sua fé é de pouca duração. Jesus disse assim: o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe o quê? Com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é o quê? Ah lá, de pouco o quê? Chegada a luta, a tempestade, a angústia, a dificuldade, problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, problema de toda sorte e perseguição por causa da palavra, logo se vai vir a sua fé confrontada, vai vir problema na casa, no casamento, na saúde, na vida financeira, mas você não pode negar a fé, porque a sua fé tem que ser de longo alcance. Diga glória a Deus. Você tem que alcançar o céu. Diga glória a Deus. Aí Jesus falou, Pedro, sabe por quê? Eu vou explicar para as pessoas. E olha que ele falou antes da tempestade. Tem muita gente que recebe, e recebe só com alegria, porque não tem uma raiz. Não tem raiz aqui dentro. Mas o Pedro não tinha tanta culpa. Eu e você temos. Eu e você temos. Pedro não tinha toda essa revelação que você está tendo aqui hoje. Nesses dias. Mas você tem. Jesus fala no capítulo 13, falta de raiz, que vem a luta, vem o tempo, vem a dificuldade, vem o vento e você afunda, você para de ser fiel, para de obedecer, para de amar, para de perdoar, porque você é confrontado. E o caso do Pedro, faltou fé duradoura, porque ele tinha que alcançar Jesus. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Tá, vem. Foi, mas não chegou no meio do caminho, afundou. Tem muita gente que não vai chegar lá. Está amarrado, mas se você não tiver raiz, se você não tiver um compromisso com Deus, quantas pessoas vêm no domingo, na quarta, na sexta não vêm? Mas Deus sabe. Que Deus sabe, irmão? Para com isso. Não culpa Deus, não. Eu não posso perder as minhas coisas, tem a minha novelinha. Está amarrado já isso aí, irmão. Isso aí já deve ter passado para a sua vida. Possível que você é dominado por essas coisas ainda? Que crente você é? Quantos ainda não batizaram nas águas? Quando Jesus veio lá da Galiléia para o Jordão para ser batizado, o João Batista disse, olha, eu não vou batizar o Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Jesus falou, não, convém que seja agora, porque convém cumprir toda a justiça. Se eu não batizar, eu não estou cumprindo toda a palavra. E no momento que Jesus sai da água, o céu se abriu. Então você não é batizado, o céu pode estar fechado. Quando o céu se abre, veio uma pomba como o Espírito Santo, em símbolo, e pousou sobre ele. Você recebe o Espírito Santo. E ainda vem uma voz que diz, é meu filho, hein? Diga glória a Deus. Céu aberto, Espírito Santo. Amém? Céu aberto, Espírito Santo, e ainda uma voz dizendo, é meu filho.
Ah, pastor, é porque eu bebo, fumo. Não. Isso é amor. Isso aí é um Deus. Sem dizer que você dá o dinheiro para o cigarro, o dinheiro para a bebida. E às vezes não dá aqui na igreja. Jesus. Falta raiz. João 15. 4. A linguagem de hoje. Põe a linguagem de hoje para mim. João 15, 4. João 15, 4. Continue unidos comigo, amém? Jesus falando, diga glória a Deus. Eu continuarei unidos com você, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Então Jesus está falando assim, ó, se você ficar unido comigo, você vai ter uma raiz forte, amém? Diga amém. Uma raiz mais aprofundada, mais forte. Você vai ser belo em tudo que você for fazer vai dar certo. Porque a sua raiz está unida com a palavra, com a água. Lembra que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, amém? Diga amém. Jesus falou, continue unido comigo. Se continuar unido comigo, você vai dar fruto. O fruto que o Pedro precisava era o quê? Fé. Fé ou não? Não era amor, amém? Às vezes o fruto que você precisa produzir é amor. Você está unido com os homens, não com Jesus. Você está unido com a sua rebeldia, não com Jesus. Você não vai produzir amor assim. Você não vai produzir, porque Gálatas 5:22 fala lá dos frutos, a corrigida. A corrigida fala do amor. Gálatas 5:22. Põe para mim rapidinho. O Espírito de Deus produz amor, produz alegria. Olha o fruto. Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Bom, coloca a corrigida, a nossa Bíblia. A Bíblia da igreja. Põe aí. A corrigida mesmo. Põe para mim. Ó. O fruto. Jesus falou de fruto, amém? Diga amém. O fruto é o quê? Amor, diga amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. O caso do Pedro era o quê? Diga fé. Mansidão e temperança, ou domínio próprio. Quando eu vejo, pastor, já estou falando mal, quando eu vejo, já estou fumando, estou bebendo, estou fazendo isso, coisa errada, então, é porque você não está unido na fé, você não tem raiz. Você quer ser belo? Ezequiel, eu estou lendo o livro de Ezequiel, é demais. O que ele fala de raiz voltada para o ribeiro, para as águas, não está escrito. Exemplo de Ezequiel 31, versículo 5, a NVT, se eu não me engano. Ezequiel 31, 5, quer ver? Elevou-se ainda acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Está dizendo que você cresceu, deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. Fartura de palavra. Diga amém? Por isso que eu peço, vem para a igreja. Você não vai chegar no céu, a sua fé é fraca. Vai ter muita dificuldade nesse mundo, vai ter muita luta, irmão. Tem que vir para a igreja, para molhar a raiz na palavra, amém? Diga amém. Quanto mais aprofundar a raiz na palavra, mais forte você vai ser para chegar do outro lado. Amém? Não é que eu estou querendo que você venha na igreja só, não. É para a sua vida, é para o seu bem. Porque senão eu não vou te ver no céu, irmão. Você vai lá, você vai chegar para Jesus e vai dizer, eu fiquei triste porque fizeram isso, eu fiquei triste. Porque não sei, estava difícil, meu marido brigou comigo. Jesus falou, não, você tem que ter fé.
Você tinha que olhar para mim. Não tem desculpa quando chegar lá. Ou é apartai-vos de mim, ou é vinde benditos, amém? Diga amém, irmãos. Não vai ter esse negócio de negociar, não. Espera aí, Senhor, deixa eu explicar. Não tem. É vinde benditos e apartai-vos de mim. Só isso. E mais nada. Diga amém. Aí, versículo 6. As aves se aninhavam em seus ramos, os animais selvagens davam crias à sua sombra, todas as grandes nações do mundo viviam em seus galhos. Olha que bonito, se você sendo usado por Deus. Você era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, as suas raízes eram profundas e chegavam aonde? Na fonte das águas. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, bem bonito. Amém? Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus, fique de pé. Hoje, agora é o momento de você dizer: onde é que está minha raiz? Está no meio das pedras desse mundo, ou está aprofundada na palavra? Porque senão você não vai aguentar chegar do outro lado. Levanta as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero molhar. Na verdade, eu não quero só molhar. Eu quero aprofundar o meu coração nas águas que são as Tuas palavras. Em o nome de Jesus. Coloca, Senhor, nas minhas mãos o Teu poder. Põe a mão sobre você. Pai, se a gente entender o que ouviu hoje aqui, tudo vai mudar, Senhor. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser para a Tua glória, Deus. Nada vai impedirmos de avançar. Vai ser uma fé de longa duração. Vai ser uma fé que vai nos levar bem mais próximo do Senhor. Eu estou crendo que essa palavra vai entrando nessa vida, vai molhando essas raízes, esse coração. Se tiver a raiz um pouquinho seca, mas o Senhor vai molhar agora, já vai brotar, já vai começar a produzir fruto. Qual é o fruto? Primeiramente, eu acredito que é a fé, porque a fé é tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando tem fé, se ama mesmo não sendo amado. Quando se tem fé, sorri mesmo não tendo motivo. Tem um gozo dentro. Quando se tem fé, se produz fé, esse fruto, resiste à tentação, tem o domínio próprio junto, tem a longanimidade, a bondade, tem a bondade. Fala para Jesus: me ajude, por favor. Eu não quero ser uma raiz seca, porque eu vou sofrer. Oséias capítulo 9, versículo 16. O menino vai colocar na tela. Eu vou pedir que você olhe para esse versículo, Oséias 9:16. O povo de Israel está ferido, porque as raízes o quê? Eles não darão mais. Se você está magoado, está chateado, porque a sua raiz secou, você não vai dar fruto. Pede perdão agora, amém? Põe a mão em cima e pede perdão. Perdoa, Jesus. Perdoa a minha falha, meu coração. Perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe, Senhor. Fala com Ele. Seja sincero. Eu estou